capítulo 1 do livro de Josué, alguns versículos da palavra. Josué, capítulo 1, iria ler do verso 6, 7, 8, 9, mas vamos ler desde do versículo 1, são 9 versículos da introdução do texto, do início do livro de Josué. Diz o texto, capítulo 1 de Josué, versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Sentai-vos, queridos. Glória a Deus. Existem pessoas na Bíblia que a gente tem uma admiração especial. E cada texto que nós lemos, nós encontramos algumas pessoas envolvidas no texto. Às vezes encontramos uma multidão no mesmo texto. Jesus sozinho, para abençoar um cego ou 2 cegos, fazer milagre. Jesus sozinho com outras pessoas, com os 12 discípulos, e às vezes Jesus com uma multidão de gente ao redor dele, pessoas que ele deu pães quando estavam com fome, multiplicou e deu, pessoas que eram cegos e estão vendo que ele recobrou a vista, pessoas que eram paralíticos que ele fez se levantar, curou e agora estão andando, pessoas leprosas que ele purificou, pessoas que ele foi fazendo milagre nas vidas, reunindo essas pessoas e fazendo a multidão cada vez aumentar mais, a multidão de seguidores. Eram pessoas que precisavam de Jesus, porque ouviam a sua palavra, e ele, além de ser o provedor, ele também fazia um milagre nas suas vidas. Claro que a maioria eram pessoas mais ingênuas, cheias de problemas e levadas de um lado para o outro. Vamos atrás dele porque ele dá pão quando falta, ele cura quando está doente. Vamos atrás dele, mas quando foram crucificá-lo, eles não o defenderam, porque eles também gritaram: crucificam. Então, às vezes no texto nós temos várias pessoas, multidões, e as histórias do Velho Testamento nós estudamos pessoa por pessoa, e cada uma delas nós colhemos uma lição para as nossas vidas. Quando lemos a vida de Josué e a história de Josué, encontramos um dentre 2 homens, que foram os únicos que fizeram uma história completa do Egito a Canaã. Moisés saiu do Egito com toda aquela multidão de gente,
homens e mulheres, jovens, crianças, e também víveres para comer do caminho, cereais. Eles pensavam que atravessavam o deserto naqueles 2, 3 dias e já chegariam em Canaã. Comeram tudo que eles tinham, beberam tudo que trouxeram, e logo na frente já precisaram do milagre. E Deus fez milagres usando Moisés para conduzir aquele povo. Mas 2 homens saíram do Egito e chegaram em Canaã. Os demais, conforme o capítulo 10, do versículo 1 em diante da primeira carta de Coríntios, todos morreram prostrados no deserto. Morreram por murmurar, morreram por pecar, morreram por negligência, e por perseguirem Moisés, não obedecerem Moisés, por desobediência, morreram no deserto. Mas 2 deles completaram a história, desde o início, a trajetória inteira, saíram do Egito e chegaram em Canaã. E quando uma pessoa começa e passa toda a trajetória, com todos os percalços, e chega do outro lado, merece honra, mesmo que não seja o primeiro, mas ele está entre os vencedores. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, iniciaram a trajetória. Josué tinha já os seus quase 40 anos, e Caleb já tinha os seus 40 anos, quando eles saíram do Egito em direção a Canaã. Mas Josué, conforme os comentaristas, é um pouquinho mais novo do que Caleb. Esses 2 homens fecharam essa trajetória. O testemunho de Josué, o de Caleb, eu falei aqui, uma das noites que preguei, que quando ele recebeu as terras, ele deu testemunho dizendo: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, prometeu que as terras que eu fui verificar e pesquisar em Canaã, que eu vi grandes cachos de uvas, grandes frutos da terra, e disse que a terra era boa, eu e Josué, os demais enfraqueceram o coração do povo, entristeceram o povo, acovardaram o povo. Então Moisés disse que essa terra seria minha, e agora eu estou chegando nessa terra. Fazem 45 anos, mas a minha força de hoje, já com 85 anos, é a mesma força que eu tinha quando recebi a promessa. E a curiosidade da multidão foi essa: como você aguentou esperar uma promessa, tantos anos esperar uma promessa? O que você fez para perseverar, para chegar até aqui? Ele disse: eu só fiz uma coisa, eu perseverei em servir o Senhor. A força do servir, a determinação de servir, a coragem de enfrentar o deserto, os seus percalços, fizeram com que esse homem chegasse também. Mas Josué, no começo, era mais servo do Caleb, mas depois ele se transformou num líder do povo de Israel. Começou a trajetória e deixou a sua história. Ele era filho de Num. Eu li no capítulo 1, comentário no final será do versículo 7 em diante, mas citando a história dele. Como é lindo fazer uma história bonita, uma história de sucesso, uma história de alguém que é vencedor. Os atletas, a maioria deles, encerram a sua trajetória com bastante fratura e cirurgias. Esses dias escutei alguém dizendo: eu fiz 13 cirurgias, outro diz: eu fiz 40 cirurgias, pequenas e maiores e tal. Lutaram, correram e fizeram o que puderam como atleta. Foi curta a trajetória e ainda terminaram cheios de fraturas e machucados. Mas eles chegaram do outro lado. E muitos desistiram já no início. Jogadores multidões que desistem já no início da trajetória. E quando nós trazemos esse assunto para o lado cristão, para nós, para a igreja, não é notícia saber de alguém que no início da sua trajetória ele não suporta os primeiros vendavais, não suporta as primeiras nuvens de poeira do deserto, os primeiros sofrimentos, as primeiras lutas, as primeiras provas, já começa a titubear e logo cai e morre prostrado no deserto. Não pode se prostrar no deserto.
O convite é para a guerra, o convite é para a carreira, o convite é para andar, o convite é para lutar, o convite é para ser vencedor, o convite é para não se entregar nessa trajetória, para chegar no fim da carreira, dizer como Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. Glória a Deus. Paulo também, mas Paulo já começou lá numa idade, já tinha as suas formações, as suas credenciais, já era uma autoridade, já tinha a sua profissão definida, era uma pessoa já que tinha uma grande liderança, começou lá, mas começou e foi até o fim, lutando, sofrendo, pagou o preço, sofreu muito Paulo, mas não desistiu da guerra. O bom soldado pode morrer no campo, mas não desiste da guerra, porque ele quer deixar uma história, e os covardes não fazem história, os covardes não deixam história, mas os guerreiros deixam história, uma história linda, uma história invejável, uma história bonita. E se você ler o livro dos heróis da fé, você vai encontrar, ou pelo menos de uma forma resumida, a biografia dos grandes heróis, dos homens que oraram, dos homens que pregaram, dos homens que jejuaram, dos homens que sofreram. E se você ir para o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma galeria de heróis, quando esses lutaram até morrer, para defender o nome do Senhor Deus, para defender a sua nação, para defender a sua vida, a sua fé e a sua família. Se você ler o livro das Inquisições, você vai ver os nossos mártires, nossos irmãos, que morreram destruídos pelas feras, pelos leões, pelas perseguições, foram cerrados pelo meio, e, meu Deus do céu, foram queimados na fogueira. E nós temos a história dos 12 apóstolos, como encerraram também a sua trajetória, alguns crucificados de cabeça para baixo como Pedro, outros crucificados em X como foi o André, outros atravessados com uma flecha como quando oravam, como foi o outro André, o outro foi esfolado, arrastado até morrer, puxado por cavalos, amarrado pelas pernas, outro foi arrebentado pelo meio, Paulo foi decapitado, e tantas histórias bonitas que nós vemos ali da fé, assustadoras por um contexto, mas por um outro, o heroísmo se sobressaindo. Glória seja dado o nome do Senhor. Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que foi o primeiro mártir da Bíblia, e esses homens deixaram a história linda. Quando você vê a história desse Josué, ele fez uma trajetória muito bonita, porque em primeiro lugar, ele aprendeu desde pequeno a ser servo, ele escolheu um líder, que era o velho Moisés, e decidiu ir atrás de Moisés. Ele sabia que Moisés tinha uma experiência grande com Deus, tinha se encontrado na sarça, ele sabia que Moisés tinha ouvido a voz de Deus, ele sabia que Moisés tinha obedecido a voz de Deus, e foi para o Egito, foi a voz de Deus para o faraó, destruiu tudo lá o que Deus mandou, e tirou o povo de lá. O faraó teve que soltar, e o Josué olhou para aquele homem e disse: eu vou seguir a congregação, e eu quero me encostar nesse homem, e quero ser servo do Moisés. E foi servo de Moisés. Moisés era chamado na tenda para ouvir a voz de Deus, lá estava Josué. Moisés ia para o lugar do milagre, lá estava Josué. Moisés subia do monte, Josué subia junto. Quando ele foi receber as tábuas da lei, Josué está com ele. Numa das vezes, Josué não chegou até lá, mas ficou um pouco mais abaixo do cume do monte, orando prostrado, porque não era permitido ele subir até lá por causa da glória de Deus que invadia a montanha, e quando Deus falava, tremia a montanha, esfarelava as pedras, porque a voz de Deus era como labaredas de fogo, era muito forte, e a voz de Deus esmiuça a penha, a voz de Deus quebra os ferrolhos, balança os cárceres e abre, derruba as colunas. Talvez era de granito, não sabemos, o de aço, mas caíram tudo pelo tremor da autoridade de Deus. Mas lá estava este filho de Num, Josué, servindo Moisés e o acompanhando.
Quando foi para guerrear contra os amalequitas, Josué assume na frente daquele grande exército o comando, e ele vai para a guerra e guerreia. Ele tinha uma virtude que poucos de nós temos, e nós precisamos orar para que Deus nos dê essa virtude, que é a coragem. Josué era um exemplo de coragem. Claro que Moisés era o seu líder, mas esse homem tinha muita coragem. Ele lutava com os amalequitas desesperadamente, com o seu exército, e quando ia vencendo a guerra, anoitecia, e no outro dia os amalequitas, que eram como um enxame de gafanhotos sobre a terra, estavam com um exército grande de novo para ele lutar durante todo o dia. E ele estava tomado por uma autoridade de Deus numa daquelas tardes, e quando ele viu que o sol ia entrando, ele orou a Deus, ergueu as mãos aos céus e disse: sol, detém no vale de Ajalon, e tu, lua. Daí citou outro vale, e o sol parou, travou tudo, ninguém escutou um barulho, porque foi Deus que fez tudo, e Deus não fez nada enferrujado, parou tudo, o sol ficou ali, parado, travado, brilhando para uma só direção, e a lua parou lá no meio das montanhas, e Josué conduziu o exército para a guerra. E enquanto ele lutava, os inimigos iam caindo, iam caindo, iam caindo. E quando terminou a guerra, então voltou a funcionar de novo, glória a Deus. Tudo em ordem, conforme a presença do Senhor estava na vida dele. Esse homem era Josué. Glória a Deus. Deus está falando no meu coração aqui. Você precisa acreditar em Deus como Josué. Você precisa acreditar que quando você levanta a mão, existe um mistério de Deus na tua vida. Mãos limpas, mãos consagradas, mãos ungidas pelo Senhor, que quando você abençoa, será abençoado. Foi a promessa também com Abraão. Abraão, aquele que você abençoar será abençoado, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Josué ergueu a mão, a natureza travou, parou, tudo parou. Você está nesta mesma promessa, você está trilhando esse mesmo caminho, você tem esta mesma chamada. Deus te chamou para sair do Egito, para chegar em Canaã, mas tem um deserto para enfrentar. Nesse deserto tem poeira, nesse deserto tem guerra, nesse deserto tem aridez, tem calor, tem escuridão, tem inimigo, mas segue por esse deserto na direção de Deus, incansavelmente. Se a noite chegar, Deus para tudo e ilumina o teu caminho. O salmista entra dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, andando por elas eu não vou tropeçar. Deus está olhando para você agora, para que você receba coragem, para que você receba autoridade para trilhar nesse caminho sagrado da presença de Deus. Olhe para a vida de um vencedor chamado Josué, que viveu numa época diferente da nossa. Josué, meu amado irmão, ele saiu com 40 anos. Tem gente com 40 anos aí, já se entregando, que já não tem mais força para nada, já tem uma sensação de quem se entregou. Não, mas na época durava 120 anos. Nós estamos no calendário cristão, não sabemos como somavam os dias e os anos da época. O que sabemos é que era 40 anos no relógio de Deus. Ele aguentou. Você não é velho, você não é velha. Você não deixa o inimigo colocar na tua cabeça que você já está indo para o final da história. A tua história está começando agora. E a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos, e você nem chegou lá e já está dando frutos. Se levante, porque Deus tem algo especial para você. Eu estava hoje fazendo o velório de um homem com poucos anos para chegar em 100 anos. E a semana passada um partiu para a eternidade na nossa cidade com 100 anos. Mas não morreu doente, foi ataque súbito, porque comia pela manhã, meio-dia à noite, porque a mão do Senhor estava estendida sobre ele. E tem mais uma coisa para a tua vida: Deus tem prazer em ver você viver.
Deus tem prazer em ver você vivo. O diabo pode já ter determinado a tua morte, pode ter dito que você vai durar pouco, mas Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Eu saio um pouco do texto para contar de um livro que eu li. Eu não sou muito dos livros de Kenneth Hagin, mas eu li um livro de Kenneth. Ele conta a sua biografia, a sua história. O Kenneth Hagin filho, já fazem em torno de quase 100 anos que ele, uns 40 anos quase que morreu. Ele disse que estava no hospital para morrer. E um monte de médicos disseram para ele: você está condenado à morte. Se despede da família, porque você vai morrer. E ele começou a orar a Deus naquela noite: Senhor, o que será da minha vida? Será que vou morrer mesmo, Senhor? E ele recebeu a visita do Espírito Santo, que aqueceu o seu coração, que trouxe brilho para a sua mente. E ali, por umas horas da madrugada, apareceu um personagem na frente dele no quarto. Um tipo de anjo, que a gente tem uma imaginação de anjo. Analisando por uma análise bíblica. E ele disse que aquele cidadão chegou e disse para ele: Kenneth, você não vai morrer. E você vai sarar, Kenneth. Eu vou sarar, Senhor? Mas os médicos dizem que eu vou morrer. Tu não vai morrer nos próximos 10 anos. Mas então eu tenho ainda 10 anos. Não, mas tu não vai morrer nos próximos 20 anos. Ou quem diz, você não vai morrer nos próximos 30 anos. E você se levanta dessa cama, vai no banheiro e sai, caminha pelos corredores, porque eu vim te visitar para te dar a saúde. 30 e poucos anos depois ele escreveu esse testemunho. Então, quando o diabo disser que a tua carreira chegou no fim, contrarie. Não deixe a tua mente ser confundida, porque o estado físico, depressivo, psicológico, o estado emocional nosso trabalha no nosso organismo, trabalha na nossa mente, e às vezes nós ficamos para baixo, mas Deus nos ergue e nos coloca para cima, Deus nos tira do pó, Deus nos levanta, Deus nos fortalece. E hoje você está recebendo uma vacina do Espírito Santo na tua vida, para a saúde, para a graça e para ter muita vida na presença do Senhor. Levante a mão para o céu para agradecer, porque o Senhor está nesse lugar. Oh, glória a Deus, ele estava em pé ali adorando junto com a igreja. Estava sentindo o Senhor nesse púlpito. Eu tenho muito medo de estar aqui, muito temor, porque nós não somos nada. Os 30 e poucos anos de púlpito pregando não nos credencia para termos ousadia humana e pensar que podemos fazer alguma coisa ou falar, mas que o Senhor governe, domine e cuide da sua igreja, porque essa igreja é do Senhor. Você foi lavado, foi remido, foi purificado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso você tem uma marca de Deus na tua vida que ninguém pode apagar. Josué aprendeu a esperar no Senhor. Ele chegava na tenda e ficava esperando. E a Bíblia Sagrada diz, eu anotei esse versículo para não esquecer, no livro de Números, no capítulo 33, o versículo de número 11 de Número, diz que o jovem Josué, o moço Josué, nunca abandonou a tenda. O vendaval vinha na tenda, irmãos, o Josué estava lá. A tormenta vinha, o Josué estava lá na tenda. O Josué saía e voltava, quem encontrava na tenda? Estava lá o Josué. O tempo passava, Josué estava lá. Faltou codorniz, Josué estava lá. Faltou água, Josué estava lá. Porque Josué sabia que quando faltou água vai sair da rocha. Quando faltou carne vai chover codornizes. Quando faltar qualquer coisa, o Deus da provisão está cuidando de tudo. Mas ele foi obediente e não abandonou a tenda, glória a Deus. Ele aprendeu com o seu sucessor. Ele andou junto. Ele foi um dos espias da terra. Veja a coragem. Veja como ele pensava o bem. Ele procurava achar virtudes onde não tinha. Procurava achar coisas boas. E quando eu li as histórias dos diamantes,
eu descobri que nos lugares mais tenebrosos, nas montanhas, nos peraus, nas grotas, nos lugares que ninguém valoriza e poucos vão, ali estão as preciosas diamantes. Este homem, ele estava sempre na presença do Senhor, recebendo a bênção de Deus, e lá na terra, ele entrou para espiar. E os outros voltaram dizendo: olha, tem gigantes lá, nós vamos ser vistos por eles como pequenos gafanhotinhos. Não vi nada de bom lá na terra, terra ruim, não produz nada. E o coração do povo murchou, se entristeceu. Mas chegou Josué e disse: não, a terra é boa, tem coisa de Deus ali, tem bênçãos para o povo ali. E ergueu o coração do povo, ergueu os braços de Moisés, porque esse homem sabia achar coisas boas até onde não tinha. Quando nós olhamos para as coisas para avaliar, nós precisamos olhar com os olhos de Deus, porque a nossa avaliação às vezes é uma avaliação humana, porque a nossa visão às vezes é uma visão opaca, não conseguimos ver perfeitamente, mas quando olhamos com os olhos de Deus, nós conseguimos ver o invisível, o escondido, ver aquilo que está atrás daquela cortina de desânimo. Existem bênçãos ali atrás, e ele estava vendo tudo isso. Este homem era um homem de visão. Eu quero que você veja atrás da crise econômica a tua bênção, atrás das lutas você veja a vitória, atrás da guerra você veja uma grande vitória, atrás do problema você veja uma grande bênção, porque você precisa ter essa visão, que vai um pouco mais além, como era a visão do Josué. Glória a Deus. Mas quando chegou no Monte Horebe, na hora que o velho Moisés ia ser recolhido, o Josué é apresentado. Deus já cita o seu nome, mas ele também já tinha feito um trabalho. Na montanha, o velho Moisés, cansado, estava intercedendo. Alguém foi lá e sentou do lado dele. Estava lá o velho Moisés com os braços cansados. Josué estava lá embaixo na guerra. E vem Arão e Ur, aqueles que cuidavam do sacerdócio, colocaram uma pedra de um lado de Moisés e outra pedra do outro lado, e sentaram um de cada lado de Moisés, para colocar o ombro debaixo do braço de Moisés, para segurar os braços de Moisés. Glória a Deus. Você viu que atrás de um Josué tem alguém intercedendo? Atrás desse Josué, irmãos, tinha alguém orando. É o teu pai, é a tua mãe, é o teu marido, é a tua mulher, é o teu líder, é o teu pastor, é uma multidão de gente que está lá atrás, e quando ele já está quase cansando de interceder por você, vem mais alguém colocar o ombro, porque o Josué tem que ser vitorioso. É uma promessa para a vida do Josué, ele será vitorioso. Ele não está vendo quem está no monte por ele, mas alguém está orando por ele, e por isso ele foi vitorioso. Glória a Deus. Ele tinha estratégias, estratégia de Deus. Você precisa pedir para Deus estratégias dele para a sua vida. Como eu vou fazer isso aqui, Senhor? Me ensina, Senhor. Eu já orei por professores de matemática, que não dominavam a matemática, já eram até professor de matemática. Já orei por pessoas que se perdiam nos cálculos da engenharia. Já orei por pessoas que não entendiam as coisas. E Deus abriu a mente para entender. E eu lembrei que Eliseu orou pelo moço que estava vendo um exército de inimigos, e o Eliseu estava vendo o exército de Deus, e quando o moço entrou em apavoramento, o Eliseu disse assim: Senhor, abra os olhos do moço. E quando ele orou, os olhos do moço abriu, e ele viu um exército grande, carros e cavalos de fogo, que invadiam a montanha, e o exército era pequeno. Deus abre os olhos do irmão nessa noite para ver a vitória, para ver a bênção. Glória a Deus, que as estratégias tuas têm que vir de Deus. Você precisa entender qual o caminho que deve seguir, como deve agir em todas as áreas, e é preciso um conselho do Espírito Santo no seu coração. Glória a Deus. Moisés tinha um servo que estava sempre pronto. Como é bom estar sempre pronto. Estou pronto para servir, estou pronto para lutar. Esse Josué estava pronto para colher codornizes,
estava pronto para colher maná, estava pronto para pegar a água que vertia da rocha, mas na hora de pegar a espada e enfrentar os inimigos que queriam ver ele morto, ele estava em pé também com a espada na mão. Não é só para festa, não é só para a hora das codornizes do deserto, da água que saiu da rocha, não é só na hora do milagre, é na hora do sofrimento, da oração, do jejum, do clamor, é a hora da guerra espiritual que Satanás se levanta, que você vai aparecer como Josué em pé para guerrear com ele. Josué tinha tanta coragem que lá no pé de Jericó, ele estava em pé, orando a Deus numa madrugada, e apareceu um varão na frente dele. E ele puxou da espada e já foi para a luta. E o anjo disse: Josué, não venha, não faça nada, não se levante. Ele disse: tu é dos nossos inimigos. Você imaginou quem era esse homem? Se aparecer uma visagem, uma assombração, um pesadelo para você, você vai dormir com toda a família ao redor de você, agarradinho nos 4 de medo. Você se levanta, ele erga a sua mão e repreenda, porque todo mal está repreendido em nome de Jesus. Todo pesadelo, todo sonho ruim, toda assombração psicológica que aparece como imagens, como coisa negativa, saia em nome de Jesus. Porque Satanás não tem direito de tocar na vida de ninguém. Você e eu somos servos do Senhor. Ele estava pronto, com coragem. Tenha coragem. Esses dias Deus nos levou a nós orar pelas casas, pelas famílias, para se levantar dentro de casa e você rodar dentro da sua casa com as mãos erguidas, abençoando a sua casa. Isso não é pecado e não é heresia. Ore pela sua casa, ore pela sua família, tenha coragem, acredite em Deus. Logo vou dizer por quê. Porque o texto que eu quero encerrar está do versículo 6, 7 em diante aqui. Mas ele foi o único que saiu do Egito e chegou em Canaã. Quantos anos faz que você é crente? Quanto tempo você serve a Deus? Você não pode, com o passar do tempo, esfriando. Nós não podemos, com o passar do tempo, ir fracassando na fé, e diminuindo a oração, e diminuindo o temor, e diminuindo o temor de Deus, e se tornando, como somos chamados às vezes de negligentes, cascudos e tal, essas coisas que às vezes é usado no nosso termo evangélico. Não pode. Não, faz tempo que eu tenho experiência, não preciso orar, tenho experiência, não preciso jejuar, não preciso estudar a palavra. Eu faltar 2, 3 cultos, para mim não tem problema, eu tenho experiências. As nossas experiências são como palha na labareda de fogo. Nós precisamos de Jesus todos os dias para renovar as nossas forças, para continuar a guerra na mesma velocidade, porque esse mundo não é o nosso descanso. Nós estamos indo para os céus, estamos indo em direção a Canaã, e nós queremos chegar em Canaã. Agora eu quero voltar ao texto para fazer esta pequena aplicação antes de encerrar. O versículo de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo. O versículo de número 9. Esforça-te e tem bom ânimo. E o versículo de número 7. Tão somente esforça-te. 3 vezes, tenha coragem. 3 vezes, esforça-te. Tenha ânimo. 1 vez, esforça-te e tem bom ânimo. A 2ª vez, esforça-te e tem bom ânimo. A 3ª vez, esforça-te e tem muito bom ânimo. Por que Deus falou isso? Para ele acreditar. E ele podia, com a sua fragilidade humana, dizer: eu tenho história, e contar todas as proezas que ele fez e pensar que estava credenciado, que já estava vencendo a guerra, já estava tudo na mão. Mas Deus tinha que impor 3 compromissos para ele. Primeiro está no versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque tu farás esse povo entrar na terra. Você se esforce porque você tem compromisso com pessoas. Você tem compromisso com gente.
Se fosse hoje, você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com a sua igreja, você tem compromisso com a tua faixa etária, você tem compromisso com o seu sócio, com o seu patrão, com o seu empregado, com o homem do comércio, você tem compromisso com a tua empresa. Se esforce e tenha ânimo, porque tem gente para ser abençoado através de você. A bênção desse povo, Josué, passa por você. A chegada no Canaã, na terra de Canaã, nas terras de Canaã, chega por você. Se você não ir a Canaã, esse povo não vai. Você é o canal da bênção para esse povo. Se esforça, Josué, pense nessa gente, pense nesse povo, pensa num povo sofrido no deserto, pensa num povo que precisa de você, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Se fosse para o marido, se esforce por essa mulher, que paga o preço por você, que sofre por você e, se for preciso, dá vida por você. Esforça-te em favor da tua esposa, esforça-te em favor do teu marido, em favor dos teus filhos. Eles precisam de um referencial, eles precisam de um homem corajoso, eles precisam de uma mulher corajosa, de uma inspiração para eles. Tem gente, Josué, na tua frente, há uma multidão. Veja o verso 6, esforça e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra, Josué, que eu jurei que daria. Eu tenho uma promessa para essa gente, mas o canal da bênção é você. Meu Deus do céu, Deus tem uma promessa, mas o canal da bênção é você. Oh, se você não se esforçar, se você não tiver ânimo, não se cumprirá a promessa na vida dessa pessoa, que Deus se encarregou você. Josué, eu prometi, mas quem tem que entregar a bênção é você. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Sem esforço não vamos em lugar nenhum. Vai visitar os que tiram pedras preciosas, para ver quanta pedra quebrada, quantos buracos feitos para encontrar uma bolinha de pedra desse tamanhozinho aqui. Vai ver os diamantes, de onde são extraídos os diamantes. Vai ver o que custa para o atleta para conseguir a medalha. Vai ver o que custa para o lutador, o que custa para ele chegar à vitória. Que alguns chegam na vitória desmaiados, tudo arrebentados, mas eles são guerreiros. Se alguém precisa de bênção e você é o canal, você precisa escorar. Você precisa assumir a tua vida com Deus. Deus podia pegar qualquer um do exército, qualquer pessoa e colocar. Josué não quer, vai esse. Mas ele diz, o negócio é com você. O negócio é contigo, meu irmão. O negócio é contigo, minha irmã. Se esforce, porque tem gente precisando de você. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria acreditavam em Jesus, mas Jesus era uma pessoa. Jesus era amigo deles, era um amigo. E elas disseram, por que tu não veio? Agora já morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Só que era Deus. Não precisava ele vir na hora que elas queriam. Ele veio na hora certa, não chegou atrasado coisa nenhuma. O atraso está no campo das ideias. O atraso está no campo do conhecimento humano, que nós pensamos que Deus atrasou, que nós pensamos que Deus falhou, que nós pensamos que Deus não cumpriu com a sua promessa, mas não existe atraso nenhum. Se você se esforçar e lutar, você será o canal para estas vidas. É mesmo, pastor? Então vou chegar em casa hoje e vou pôr a mão na cabeça de todo mundo lá em casa. Faz isso em nome de Jesus. Ligue para alguém e ore para alguém. Veja aqui no versículo de número 7.
Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Veja o porquê agora. É outra exigência. Tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Veja só, era para duas coisas, era para muitas, mas se resumir em duas coisas: para você ser conduzido por Deus onde você for, para te ser conduzido por onde quer que andares, você precisa se esforçar para ter o cuidado, para cumprir com a palavra, para fazer conforme o velho Moisés ensinou, para fazer conforme a Bíblia diz, está escrito no livro, conforme a palavra. E não se aparte da tua boca o livro dessa lei, quer dizer, pregue, fale, ensine, glorifique, exalte. Sabe por quê? No final do versículo diz, para que você seja conduzido com prudência, porque a palavra instrui, a palavra ensina, a palavra orienta. Então era uma outra coisa. A primeira coisa, você se esforce, porque tem gente que você é responsável, que você é canal para essa gente. Segundo lugar, se esforce para cumprir a palavra. Se esforce por causa da palavra. Compromisso com gente e compromisso com a palavra. Leia a palavra, estude a palavra, coma esta palavra, obedeça essa palavra, cumpra com essa palavra, não se desvie desta palavra. Palavra ensinada, palavra lida, palavra pregada, palavra cantada, se envolva, porque você vai ser conduzido por Ele, Ele sempre vai estar contigo. Veja o versículo, parafraseando, o versículo 7, para que prudentemente Ele te conduzas por onde quer que andares. E no final do versículo 8, para que Ele prudentemente te conduzirá. Viva a palavra, obedeça a palavra. Será que existe um crente aqui que fica 3 dias sem ler a Bíblia? Será que fica um crente aqui sem ler a Bíblia, sem orar? Não pode, porque a palavra é o alimento. A palavra é o alimento. Será que tem um crente aqui que tem coragem de ir na igreja sem Bíblia? Será que tem alguém que tem vergonha de levar a Bíblia? Será que tem alguém assim? Veja só, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Compromisso com a palavra. Mas o terceiro compromisso é o versículo número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É compromisso com gente, compromisso com a palavra e compromisso direto com Deus. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está de olho em mim e em você. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. O nosso comportamento, o escritor aos Hebreus disse, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com o qual nós haveremos de tratar. Ele anda nos conduzindo passo a passo, Ele nos leva, Ele está conosco e Ele está vendo tudo, Ele está acompanhando tudo. Se eu entristeço Ele, eu tenho que correr e consertar. Se eu entristeço Deus, eu tenho que correr e acertar, porque Ele está passo a passo. É compromisso com Deus, é compromisso com a sua palavra, é compromisso com pessoas. O guerreiro tem compromisso, o servo de Deus, a serva de Deus tem compromisso, e esses compromissos nos fazem
ter uma vida diante do Senhor. Ficamos em pé agora.